povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O apóstolo Paulo, antes de conhecer Jesus, foi um dos maiores perseguidores da igreja de Cristo. Ele fazia de tudo para poder perseguir aqueles que queriam falar de Jesus. Mas quando conheceu Jesus, se tornou um dos seus maiores seguidores, ou um dos seus maiores apóstolos. Mas ele se achava até indigno de ser chamado de apóstolo, devido a todo o mal que ele já havia feito em suas perseguições às igrejas. Existem muitas pessoas por aí que ainda perseguem as igrejas, vocês sabiam disso? Muitos países que querem acabar com a pregação do Evangelho. Tem países que as pessoas que pregam o Evangelho podem ser condenadas à morte. Somente Deus para mudar o coração de pessoas que agem desta forma, com perseguições e que querem matar aqueles que falam de Jesus. Aí você pode pensar, por que Deus então, já que ele mudou o coração de Paulo, não faz isso com todos os que o perseguem? Jesus, quando falou com Paulo, apareceu diante dele para ele poder crer que ele existia e que realmente Jesus era o Cristo, como os apóstolos e as igrejas falavam. Naquela época, as aparições de Jesus ainda eram uma coisa que necessitava acontecer, para que as igrejas pudessem expandir. Hoje nós temos no mundo igrejas espalhadas devido a todo o trabalho que foi feito no começo pelos apóstolos. Hoje temos os pastores e profetas que ministram a palavra para que as pessoas creiam no Evangelho. Aí você pode continuar perguntando, mas por que se Jesus apareceu para Paulo, ele não aparece para aqueles que o perseguem? Jesus pode, no momento que quiser, aparecer para quem o persegue. Pode até fazer o que fez com Paulo, que ficou 3 dias sem enxergar. Mas Jesus não precisa aparecer para que as pessoas acreditem nele. As pessoas têm que acreditar nele porque acreditam em Deus e não porque ele aparece para cada pessoa que o persegue. Jesus poderia muito bem vir aqui e se apresentar para todos como Jesus. Ele não poderia fazer isso? Claro que não. Ele já veio uma vez, já sofreu tudo que tinha que sofrer por nós. Imagine ele novamente aqui. Muitos iriam o adorar, mas muitos iriam querer o crucificar de novo. Muitos iriam rir, chacotear, dizer, ele não é Jesus coisa nenhuma. Muitos iriam o prender, o interrogar. Mesmo se ele fizesse todos os milagres que ele fez, sempre haverá aqueles que vão querer o crucificar. Por isso, Jesus não precisa e nem vai passar por tudo que passou novamente. Ele não vai ficar aparecendo cada vez que uma pessoa o persegue para lhe dizer, eu sou Jesus. As pessoas têm que conhecer Jesus pelos profetas, pelos pregadores, pelos ministros da palavra e crer que ele realmente existe, que ele é real. Muitos, após o conhecerem, até se acharão indignos de o seguir. Muitos até dirão, eu não mereço o seu perdão. Mas Deus, em sua misericórdia, perdoa a todos aqueles que querem o conhecer de verdade. O apóstolo Paulo dizia ser o mais insignificante de todos os apóstolos, mas ele foi o que mais trabalhou para divulgar o Evangelho. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e no entanto, não fui eu, mas Deus que, em sua graça, operou por meu intermédio. Mesmo ele sendo o apóstolo que mais trabalhou para divulgar o Evangelho, ele se colocava no lugar dele, sem glória ou querer honra para ele.
Tem muita gente pregando o Evangelho querendo honra para si. Muito pregador querendo a glória de Deus. Muitos estão pregando o Evangelho querendo receber algo em troca, achando que o que eles fazem para Deus é muito. Nada do que fizermos para Deus será muito. Ele sim morreu por nós. Ninguém morreu pela humanidade. Ninguém faria isso. Então, não se ache indigno de pregar a sua palavra após ter sido perseguidor da igreja, mas também não se glorie se pregar e ganhar muitas almas para Jesus. É nossa obrigação, depois do que Ele fez por nós, levar pessoas a serem salvas. Coloque uma coisa no seu coração. Jesus veio a este mundo para mostrar às pessoas que elas têm que se arrepender e têm que voltar a ter comunhão com o Pai. Os apóstolos foram homens selecionados naquela época para levar o Evangelho e espalhar as boas novas. Paulo perseguiu demais a igreja na época, e como as igrejas ainda estavam começando, Jesus resolveu mostrar para Paulo que ele, sendo um grande perseguidor, poderia se tornar um grande adorador. Jesus viu em Paulo como ele era dedicado a perseguir os seus discípulos. Isso provavelmente despertou em Jesus a capacidade de Paulo de que, quando fazia algo contra o Evangelho, se dedicava. Então ele poderia fazer muito mais pelas igrejas, sendo um apóstolo e se dedicando a Cristo. Nunca pense que uma pessoa não pode mudar. Ela pode mudar sim, e pode ser muito mais fervoroso do que muito crente que está na igreja há anos. O que Jesus viu em Paulo foi algo que ninguém podia enxergar. O que temos que ver nas pessoas é algo além dos nossos olhos. Temos que deixar que Deus faça a obra e faça uma mudança completa na vida da pessoa. E nunca pense que não há solução, pois sempre há. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos diante da Tua presença e agradecemos por mais esta palavra, por mais este ensinamento. Hoje o Senhor nos mostrou que tem muitas pessoas que se acham indignas de se aproximar de Ti e de receber o Seu Evangelho. Mas quem capacita é o Senhor. O Senhor vê o que ninguém pode ver em pessoas como o apóstolo Paulo, que era perseguidor da Tua igreja. Pai, que possamos sim ser usados cada vez mais pelo Senhor para poder levar pessoas para Te conhecer. Que possamos cada vez mais ter boas palavras e bons ensinamentos para dar para o Teu povo. Sabemos que existe ainda muita gente precisando ouvir, muitas pessoas precisando buscar o Senhor e Te conhecer. O Senhor não vai aparecer para que as pessoas tenham que acreditar em Ti. O Senhor não precisa fazer isso. O Senhor já veio e já mostrou quem Tu és. E não há necessidade de voltar novamente e aparecer para cada pessoa que Te rejeita ou que Te persegue. Nós aqui, hoje, é que somos os Seus discípulos e precisamos fazer o que o Senhor nos manda. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Muito obrigado, Senhor, por mais este ensinamento, por nos mostrar que o Senhor capacita as pessoas mais improváveis para serem grandes homens e mulheres de Deus. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e, se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.